Fala, meu povo! Por que que o diabo quer tanto destruir a sua família? O que que ele ganha com isso? Por que levar seu marido à infidelidade, seu filho ao vício, sua esposa a pensamentos de inferioridade? Bom, o que eu vou te contar hoje vai explodir sua mente. Eu vou te explicar tudo de uma forma que você nunca mais vai esquecer. E você também vai aprender a moldar uma fortaleza para blindar seu casamento e proteger seus filhos da cilada do inimigo. Bom, para você entender família, eu preciso que você imagine uma cena comigo. Vamos lá. Você faz parte de uma família real. Você e sua família moram em um reino próspero e têm a oportunidade de estar com o rei em muitos momentos. O rei dá uma missão especial para você e sua família. Ele confiou essa missão a vocês. Se o rei confiou uma missão a você e a sua família, é porque ele sabe que você tem condições de cumpri-la, certo? Agora, imagine que existe um outro reino, e esse reino não quer que você e sua família completem essa missão. Eu te pergunto, qual é a forma mais fácil deste outro reino impedir você e sua família de alcançarem o que o rei pediu? A primeira vez na história que o diabo tirou uma família do foco, ele usou uma estratégia. Até hoje, milhares de anos depois, ele continuou usando a mesma estratégia. E adivinha? Tem dado muito certo. Hoje você vai aprender essa estratégia. E toda vez que ela aparecer, você vai saber identificar e vai lançar isso fora da sua vida e da sua família. Vamos blindar essa casa maravilhosa que Deus te deu? Eu te fiz imaginar que você fazia parte de uma família real, certo? E se eu te disser que isso é verdade? A Bíblia conta a história de um rei e de sua família real. Deus é rei e nós somos seus filhos. Logo, nós fazemos parte da família real. Antes de aprendermos a blindar a sua família, vamos entender o que o rei espera dela. Presta muita atenção e as peças vão se encaixar lá na frente. Deus fez declarações muito importantes antes mesmo de criar o homem. A primeira, ele estabeleceu domínio e expansão. Sua família, preste muita atenção nisso, a sua família é uma extensão física do reino espiritual de Deus. Nós fomos chamados para governar essa terra. Não sou eu que estou dizendo isso, está na Bíblia. Vamos dar uma olhada juntos em Gênesis 1, 28. Tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. A segunda, Deus criou também o lugar onde o homem moraria. Você vai entender que Deus criou a sua família para andar na presença dele. Está em Gênesis 2:8. Vamos lá. Depois, que é no caso depois de Deus formar o homem, ok? O Senhor plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Ou seja, Deus criou o lugar e pôs o homem. Então, o homem não nasceu aleatoriamente, ele foi propositalmente colocado ali. Ali onde, né? Em Gênesis 3:8, naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então Deus andava pelo jardim do Éden. Aliás, Éden significa prazer, então nós podemos chamá-lo de Jardim dos Prazeres. Você conhece um lugar mais prazeroso do que estar em um palácio junto com o rei? Rapidinho, não vai te tomar nem 10 segundos. Curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e fala aí nos comentários se você sabia que a palavra Éden também tinha este significado. A segunda, Deus designou um ofício ao homem e aplicou o princípio da semeadura. A sua família deve cuidar do que Deus lhe deu e plantar novas sementes, ok? Vamos para Gênesis 2:15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele. É trabalho. Quem achou que no Éden não tinha que trabalhar, pulou essa parte da Bíblia. E nele fazer plantações, ok? Então, o princípio de tudo que você vai plantar, você vai colher, foi dado assim que o homem foi criado. Foi instantâneo. Terceira coisa.
Deus aplicou o princípio da obediência, que determina se a sua família está dentro ou fora da proteção de Deus. Dá uma olhada em Gênesis 2, de 16 a 17 comigo. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma da fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Você sabia que quando Deus disse ao homem que ele morreria, ele estava falando de uma morte espiritual e física? Fica comigo que a gente vai chegar lá. Deus entregou tudo nas mãos do homem e só pediu uma coisa: obediência. O homem tinha a opção de obedecer ou não. Quarta, quando o homem caiu em pecado, a sentença que Deus aplicou foi imediata. Ele respeitou o princípio criado por ele mesmo. Quando a sua família desobedece, Deus aplica a sentença dos princípios que ele mesmo estabeleceu. Algumas coisas vão acontecer na hora e outras vão acontecer mais pra frente. Princípios são leis imutáveis de Deus, ok? Vamos dar uma olhada juntos em Gênesis 3:14. Bom, em Gênesis 3:14, Deus dá o castigo da desobediência e vai até o verso 24. Ele fala da cobra, da mulher e do homem. Por fim, vamos ver um trecho aqui. Então, o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer da fruta da árvore da vida e viver para sempre. Aqui nós vemos que a morte não era só espiritual. Deus estava falando a verdade quando falou com o homem. Agora o homem tem seus dias contados na terra. Aliás, você sabia que o homem tinha sido criado sem prazo de validade? E aí, é bom ou ruim? Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Então, Deus expulsou o homem no lado leste do jardim e pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Quando o homem pecou, ele foi separado de Deus, pois Deus é santo. Eles não podiam mais habitar no mesmo lugar. O homem no jardim estava protegido pelos portões da graça de Deus, que o guardavam em segurança. Mas quando ele pecou, ele teve de sair. E ele ficou do lado de fora desses portões. Então, olha isso. Querer ter o entendimento de Deus levou o homem a ter de andar com base no seu próprio entendimento. Isso não é loucura? Adão e Eva tinham tudo na presença do rei. E isso me faz lembrar de algo. O diabo não foi lançado à terra por querer ser igual a Deus? Deixa eu te ajudar a encaixar todas essas peças. Deus é rei. Você e sua família são filhos do rei. Deus deu a vocês uma única missão. E essa missão é obedecer os princípios que ele estabeleceu. Quando nós pecamos, nós ficamos fora dos portões da graça e nós perdemos a proteção de Deus. Como consequência, nós temos que viver com base no nosso próprio entendimento. Isso não explode sua mente? Sabe quem tá lá fora dos portões da graça esperando para te tragar? Você tem noção do quão perigoso é isso? Eu vou te dizer agora e vou te falar de uma forma que você nunca mais vai esquecer. O reino de Deus é abundância, graça e vida. Repete comigo: abundância, graça e vida. O reino do diabo é falta, escravidão e morte. Falta, escravidão e morte. O que Adão e Eva tinham no palácio com o rei? Abundância, graça e vida. O que havia fora dos portões da graça que separam Deus do homem? Falta, em fadigas obterá o sustento da terra. Obterá sustento da terra. Lembra que Deus disse isso para Adão? Escravidão, escravo de seus próprios prazeres, entregue ao seu próprio entendimento. E morte, você é pó e ao pó voltará. Imagina o quão difícil deve ter
sido o homem ouvir isso de Deus, o quão complexa deve ter sido essa conversa, o quão deve ter doído. Você entende agora porque o reino da distração quer tanto destruir a sua família? Ele não quer que vocês cumpram os planos do rei. Ele vai tentar te distrair e ele tem uma arma forte para isso. Foi a mesma que pegou a Eva. Eu já vou te contar qual é. O reino da distração, ele já nasceu derrotado. Então, a única coisa que ele pode fazer é levar mais pessoas à desobediência. E quando ele consegue fazer isso, ele distrai o seu coração, a missão que Deus havia confiado a você e sua família. Então, enquanto um reino produz abundância, graça e vida, o outro produz falta, escravidão e morte. Pensa, o reino da distração conseguiu tirar a primeira família que Deus instituiu na terra da sua missão. Você consegue imaginar quantas gerações foram impactadas pela desobediência? Vocês são projetos de Deus. Vocês não são frutos do acaso. Vocês são selados, marcados com o sangue do Cordeiro. Foram chamados para impactar essa geração. E quando vocês estão separados de Deus ou uns dos outros, vocês são fracos. E se cada um está em um caminho, como vão cumprir a missão do rei? Eu acho que até aqui eu já cumpri um combinado contigo de te dizer por que o diabo quer tanto destruir a sua família, certo? Me diz nos comentários o que mais te chamou a atenção de tudo que conversamos e se essa conversa está fazendo sentido para você. Compartilha com seus familiares para que eles possam ter o entendimento que você está tendo aqui hoje também. Agora, falta te dizer como blindar a sua família e qual a estratégia que o diabo usa há milhares de anos e ainda funciona. Simplesmente porque as pessoas não conseguem ver quando a serpente se aproxima. Você já deve ter ouvido falar do Império Romano. Esse império ele ficou conhecido por suas estratégias de guerra e por conquistar tantas outras cidades. Júlio César foi um dos imperadores romanos e ele tinha um lema: dividir e conquistar. A sua família é muito mais frágil quando está separada. Você já parou para pensar que Eva estava sozinha quando a serpente foi falar com ela? Isso explode a minha mente. A estratégia que o diabo usou foi focar na falta. Lembra que eu te disse que o reino da distração é falta, escravidão e morte? O diabo sempre vai focar na falta. Ele vai começar o trabalho dele colocando uma semente na sua mente. Vamos dar uma olhada em Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Veja bem, Deus disse de qualquer. Deus é um Deus de abundância. Agora veja como o reino da distração distorceu o que Deus disse e plantou uma semente na mente de Eva. Em Gênesis 3:1, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Olha como Satanás, através da cobra, distorceu o que Deus havia falado. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Deus já tinha dado à família a opção de comer todos os frutos que existiam ali, exceto da árvore da vida. A única coisa que o rei estabeleceu para aquela família e para sua família foi um princípio de obediência. Entenda, enquanto a sua família está debaixo da obediência, vocês vão comer o melhor que existe nessa terra e em abundância. É um princípio bíblico. Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre reino. Em um deles eu vou falar sobre prosperidade. Se você quiser saber à luz da Bíblia o que significa viver em abundância, se inscreve nesse canal agora para que você seja notificado quando eu fizer esse vídeo, ok? E se você se inscrever e ativar as notificações, o YouTube vai te avisar quando ele ficar pronto.
Perceba então que o diabo focou no que faltava. Deus tinha dito: vocês podem comer de todas. E o diabo disse: por que vocês não podem comer? A maior estratégia que o inimigo vai usar para separar a sua família é fazer com que você, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha foquem na falta. Vamos colocar isso no nosso dia a dia. Você pode pensar coisas como: poxa, meu marido era tão carinhoso comigo, mas hoje não é mais. Ou a minha esposa se cuidava tão bem no nosso namoro, mas hoje ela não se cuida mais. Seus filhos podem pensar: meus pais me davam mais atenção antes do meu irmão nascer. Ou até: eu abriria a mão de algumas coisas que eu ganho do papai só para ter mais tempo com ele. Pode ser que algumas destas coisas sejam verdades na sua vida, ok? Mas eu te garanto que você está deixando o reino da distração plantar uma semente na sua mente. E se você não impedir que essa semente cresça, você vai ter um problema muito maior lá na frente. O efeito comparação vai arruinar o seu casamento e o seu modelo de paz. Guarde isso. Todo pensamento sendo processado produz ações voluntárias ou involuntárias, e essas ações produzem separação, e a separação traz vulnerabilidade e morte. Falando de uma forma mais simples, toda vez que você alimentar na sua mente que o seu marido era mais atencioso antes, com o tempo você vai querer se afastar dele. E vai começar a pensar que ele não é digno de algumas coisas com você, porque ele também não está fazendo o papel dele. Estes pensamentos que você está alimentando sobre o seu marido, ou sobre a sua esposa, ou sobre os seus pais, eles vão fazer com que você tenha um movimento natural de se distanciar deles. Lembra do que eu te falei sobre dividir e conquistar? Lembra que eu te disse que quando a serpente falou com Eva, ela estava sozinha? O diabo tem muito mais dificuldade em entrar na vida da sua família se vocês estiverem juntos, pautados na verdade. Não se esqueça, o diabo sempre vai focar na falta, sempre. Olhe com sensibilidade ao seu redor. Todo pensamento que passar pela sua cabeça que tem referência de que falta algo em quem você ama é a semente que o reino da distração está tentando colocar ali. Você percebeu que mesmo aquela família estando em um palácio com abundância, graça e vida, Satanás aproveitou uma brecha em que Eva estava sozinha para plantar uma semente na cabeça dela de que faltava algo e ela acreditou. Existe abundância em sua volta. Olhe com sensibilidade. Adão e Eva perderam a abundância, graça e vida. O pecado, que foi gerado pela desobediência, separou o homem de Deus. A separação levou o homem à falta, escravidão e morte. Bom, eu acho que para cumprir minha promessa, eu só preciso dizer como blindar a sua família das setas que o inimigo vai lançar contra vocês, certo? E só existe uma forma de estar protegida. E eu vou falar devagar. É habitar no palácio, dentro dos portões da graça. Meu irmão, por que querer sair do Éden? Não é mais seguro estar lá dentro com o rei. Se você sente falta de algo, tenha uma conversa franca, pautada em amor e perdão com essa pessoa ou com essas pessoas da sua família. Não alimente isso em sua mente quando tentar implantar lá. Eu vou te dar um exemplo de como você pode fazer isso, tudo bem? Vamos lá, como esposa, você pode dizer o seguinte: meu querido e amado esposo, eu preciso te dizer que eu sinto falta de passarmos um tempo de qualidade juntos. De um cafuné no sofá assistindo um filme. Eu sei que existem muitas coisas boas em nosso relacionamento. Essa é a parte onde você mostra pro seu marido que você valoriza muitas coisas que ele faz, ok? Eu vejo que você é trabalhador e se preocupa comigo e com as crianças. Eu vejo que mesmo chegando cansado em casa do trabalho, todos os dias você ainda pergunta como foi o meu dia.
Eu admiro o homem que você é e o quanto você batalha para nos ver bem. Será que você pode me dizer o que eu poderia fazer para ajudar a passarmos mais tempo juntos? Eu pedir uma pizza e jogar umas cobertas no sofá é algo que te anima? Me diz também se existe algo que você sente falta que eu poderia trabalhar em minha vida para que você se sinta mais amado. Você pode achar que falar dessa forma é difícil, mas não é. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo falando sobre comunicação desarmada e sobre a importância de profetizar algumas coisas. Perceba que na minha simulação aqui eu comentei, eu admiro o homem que você é. Eu posso te explicar o poder que existe nas palavras e no profetizar, mesmo coisas que ainda não são. Me diz aí nos comentários se é algo que te interessa saber. Se for, eu faço um vídeo, claro. E se inscreve no canal para você ser notificado quando ele sair. O que eu tô tentando trazer para você é que se Eva não tivesse sido contaminada pelo papo da serpente, ela poderia ter levado essa questão a Adão e dizer algo como: querido, bom, na real acho que ela não chamava Adão de querido, acho que não existiam apelidos carinhosos naquela época, ok? Mas vamos lá. Ela poderia ter falado algo como: o que você acha de falarmos com Deus sobre o que a serpente tem nos dito sobre essa árvore? Será que isso não mudaria o jogo? Como eu, você já deve ter vivido a emoção de uma boa briga com a sua esposa, não é? Tipo, meu, sério? A casa tá uma bagunça. Tá impossível de andar sem pisar num brinquedo. E ela carinhosamente te responder: é claro que tá uma bagunça. Seu braço não alcança o armário para guardar uma calça. Aí, meu amigo, segura. Você sabe que esse quebra-pau vai durar um tempo e vai levar para outras áreas também. Este é mais um bom exemplo de quando começamos a focar na falta, ao invés de valorizar tudo o que o outro tem feito. Eu fiquei curioso agora. Me conta aí o maior motivo do comentário, ou o maior motivo de quebra-pau na sua casa aí nos comentários, que eu com o povo aqui a gente quer dar umas risadas e orar pela sua vida também, irmão. Bom, de tudo que falamos hoje, para cumprir o propósito do rei, a sua família, ela é mais forte junta ou separada? Como o rei, preste atenção nessa pergunta, como o rei se sentiria em saber que a sua família está cada uma em um canto enquanto vocês têm uma missão? Você faz parte de uma família real. Essa família é a família de Cristo. Nós somos chamados filhos, somos chamados para viver em obediência. Nunca mais esqueça, a Bíblia conta a história de um rei e esse rei nos criou para sermos uma extensão do seu reino espiritual no mundo físico. Meu querido, minha querida, que Deus te conceda graça e sabedoria para você e para sua família. Que vocês sejam abundantes, cheios do favor imerecido de Deus e vida eterna. Até breve.